pessoal, sejam bem-vindos de volta à primeira aula, né, de Overleaf, a parte 2, onde eu vou apresentar a plataforma e mostrar resumidamente o que ela pode fazer, né. Então, o Overleaf ele tem três principais ferramentas, que é o editor de texto, onde a gente vai construir os nossos documentos, a biblioteca colaborativa, né, a biblioteca de templates, onde a gente vai pesquisar e achar templates de tudo quanto é tipo de documento e também de diferentes instituições. E também a documentação do Overleaf, que é uma documentação focada para o LaTeX. Então, vai te dar bastante dicas de LaTeX básico para mexer no Overleaf, o que é muito legal. Então, assim que a gente entra no Overleaf, se vocês não têm uma conta, né, já registrada e tudo mais, vocês vão se deparar com essa página inicial. E aqui em cima, bem aqui em cima, a gente já acha os templates. Então, assim que a gente clica aqui, nós já entramos na biblioteca colaborativa. Então, aqui tem as divisões por tipos de documento, como eu já falei, tem vários tipos diferentes. E aqui nós podemos pesquisar template. Aqui já até aparece uma pesquisa que eu já tinha feito anteriormente. Inclusive, eu vou colocar agora, por exemplo, se a gente for pesquisar TCC ou FSM, a gente consegue achar. Então, aqui, vamos pegar esse aqui como primeiro exemplo. Então, a gente clica em qualquer template. Alguns vão dar a opção de abrir, né, de poder usar o template. Outros só visualizar. Porém, já é útil, porque geralmente aparece esse view source. E o view source, ele vai te mostrar o código-fonte e a parte principal de formatação, tá? De configuração geral do documento. Então, isso é muito legal, caso a gente precise de alguma informação específica, né, de um documento ali, a gente pode pesquisar aqui diretamente, no código-fonte. Aqui nós podemos também só baixar o PDF, e aqui nós podemos abrir ele como template. Então, o que acontece? Quando a gente clica em Open as Template, ele abre automaticamente uma cópia do projeto e nós podemos mexer nele. Então, inclusive uma dica, a FSM ela disponibiliza templates no Overleaf com as normas MDT. Eu digo isso principalmente para o pessoal que não é Santa Maria, os bichos talvez que estejam entrando agora. Aqui a gente utiliza, né, para os documentos TCC e monografias, dissertações e afins, a gente utiliza a MDT, que são normativas da universidade. Então, nós temos, a FSM ela oferece esse tipo de template, né, com as formatações específicas da MDT, né, seguindo as normas da MDT. E também existem outros documentos que também seguem a ABNT. Então, é muito legal, porque a gente não precisa se preocupar com esse tipo de configuração, esse tipo de formatação. Mesmo o Overleaf criando uma cópia, eu sempre indico para o pessoal para copiarem o documento depois, assim que vocês pegam o template, copiarem o template, tá? E usar cópia, porque nunca se sabe, às vezes a gente pega o projeto de alguém e acaba editando em cima, né? Já que a Overleaf é uma plataforma colaborativa, quando a gente compartilha um documento, um projeto, a ideia é que mais de uma pessoa consiga mexer naquele projeto em específico, naquele único projeto. Então isso acaba alterando, né? Se vocês não querem fazer isso, né? Não querem mudar o documento de outra pessoa, eu sempre aconselho a copiar. Até nesse caso, pegando os templates da biblioteca, tá? É sempre bom. Então, voltando aqui, vamos voltar para a página inicial. Vocês podem criar conta ou entrar com a conta que você já tem. E aí agora a gente vai passar para o editor de texto. Então, gente, como eu já tinha uma conta, né, criada, eu já loguei na minha, e aqui vocês vão se deparar nesse cenário, tá? Então, seria a biblioteca dos meus arquivos, né? Nesse caso, a minha conta que tá aparecendo aqui, dá pra ver os arquivos que eu tenho. Então, aqui no meio vai aparecer todos os arquivos, todos os projetos, seja de criação de vocês, seja projetos que foram compartilhados com vocês. Então, aqui tem as categorias à esquerda, estão compartilhados comigo, meus projetos, todos os projetos, e assim por diante. Projetos arquivados, projetos que foram para lixeira, tá? Aqui tem também a opção de vocês criarem pastas para catalogarem os projetos de vocês, então, para ter uma organização melhor. No meu caso aqui, por exemplo, eu coloquei apenas um documento específico numa pasta,
tá? Então aqui ele vai aparecer, se vocês forem ver aqui, né, cada projeto vai aparecer a tag, né, da pasta onde se encontra. E aí, se vocês quiserem ir diretamente na pasta para procurar os documentos específicos, é só ir na pasta em questão. Se vocês querem criar nova pasta, ele clica aqui, cria o nome e ele vai criar com uma cor aleatória, tá? Então, por exemplo, aqui, pasta teste, criar, aqui ele criou, tá? Uma nova pasta. Vocês também podem criar pasta do lado dos projetos aqui. Então, se vocês forem clicar, por exemplo, num projeto que você já tem, aí aqui adicionar a pasta. Vocês podem adicionar numa pasta já existente ou criar uma nova pasta. Na Belief tem muito disso, de ter mais um jeito de fazer a mesma coisa. Então, como eu falei, aqui a gente pode excluir determinado projeto, eu seleciono aqui e excluo, ou como eu posso também excluir individualmente aqui do lado. Mesma coisa para cópia, para baixar, para arquivar. Então aqui, gente, é onde a gente vai criar projetos novos, né? Caso a gente queira construir o nosso próprio e não pegar de um template de outra pessoa, né? Então aqui nós criamos o projeto. Quando a gente clica aqui, existem vários tipos que o Overleaf oferece, né? Então aqui tem alguns modelos já pré-configurados do Overleaf. O Overleaf é interessante por conta disso, a gente não precisa necessariamente começar do zero o documento, às vezes a gente já tem pré-configurações ali e é só escolher o tipo de documento. É parecido com também o Word também tem disso, né? De modelos, a gente escolhe e pega ali o modelo já pronto. Se a gente quer personalizar o documento, então é essas opções aqui. Então a gente tem o projeto em branco, projeto exemplo. O projeto exemplo ele vai dar um exemplo de como inserir figura, como inserir uma tabela, algumas também equações e configurações de texto mesmo. É bem interessante para caso vocês quiserem começar um documento, né, entender melhor como que funciona o código-fonte, o editor de texto e como funciona a linguagem do LaTeX aqui dentro do Overleaf, é legal pegar o projeto exemplo porque vai te mostrar certinho, tá? Aqui também tem a opção de carregar projeto, então como eu falei, o Overleaf ele mexe com o LaTeX, né? E para o LaTeX a gente tem distribuições, dependendo do sistema operacional. Então, por exemplo, eu uso o Windows, se eu tiver Tech no meu computador, eu tenho um projeto ali que eu escrevi offline, né? No meu editor de texto offline, mas eu quero carregar o projeto porque eu quero compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também editem no código-fonte do documento, né? Então, eu posso carregar ele no Overleaf porque ele vai reconhecer, ele vai ler o projeto, tá? Também ele está vinculado ao GitHub, então ele pode importar diretamente do GitHub. Então agora a gente vai criar um projeto em branco, porque eu vou mostrar para vocês o editor de texto do Overleaf. Então, vamos criar um projeto em branco, vou colocar teste e criamos. Então ele vai carregar e pronto, ele criou um projeto em branco. No caso, o projeto em branco ele já vai ter umas informações pré-definidas, né? Porque isso é pré-definição no Overleaf. Mas esse tipo de configuração nós podemos mudar também, tá? Mas isso é mais avançado. Então, aqui o Overleaf já utiliza como título o nome que eu dei para o meu projeto, mas vocês podem alterar aqui, né, em title. Mas o principal aqui é mostrar como que é a parte da edição do texto, né? Então, o Novelife funciona assim, a gente tem um editor de texto aqui à esquerda, né, onde está meu cursor, e aqui que vai ter o meu texto puro, né, onde vai ter meu código-fonte. Então, é aqui que eu vou colocar meus comandos, o meu texto corrido também, e todos os comandos que vão formatar e configurar o documento do jeito que eu quero, tá? E aqui do lado vai aparecer o meu documento finalizado, como ele vai ficar no final, tá? Então, é o nosso PDF, digamos assim, né? Uma coisa muito importante, né, nesse tipo de software, né, que nem as distribuições do LaTeX e tudo mais, é como se fosse programação. Então a gente vai ter que compilar, né, uma máquina. Ele vai ler linha por linha. A plataforma vai ler linha por linha. Então, toda vez que eu for adicionar alguma coisa no código-fonte, eu tenho que compilar para que apareça aqui do lado, né, alguma alteração. Então, por exemplo, aqui embaixo da seção introdução, eu vou escrever uma frase. Então
Então aqui está a minha frase, mas que estranho, né? Não tá aparecendo aqui do lado. Por quê? Porque eu não compilei, então ele não leu ainda essa nova alteração que eu fiz no meu código-fonte. Para que ele apareça aqui do lado, eu tenho que compilar. E aqui que entra o botão recompilar. Tá? Então assim que eu recompilar, eu posso apertar esse botão, como também posso clicar Ctrl Enter, dá na mesma, tá? É um atalho, Ctrl Enter. E pronto, apareceu a frase aqui. Então eu sempre digo, gente, antes, quando vocês forem terminar um texto, às vezes na faculdade, principalmente quando a gente tem relatórios muito longos, de 20, 30 páginas, ou até TCC mesmo, antes de vocês baixarem o documento em PDF, sempre compilem mais uma vez. Então agora vamos lá entender mais ou menos como que funciona tudo no geral, tá? Então aqui a gente vai ter nosso código fonte, aqui que vai ter nosso editor, vamos colocar todos os comandos, como eu já falei. Aqui à esquerda, deixa eu baixar essa janelinha aqui, nessa janelinha aqui, a gente vai ter todos os arquivos que nós vamos carregar que aparecerão no nosso documento no final. Então, como assim, né? Aqui só tem um arquivo, que é o meu arquivo de texto, o main.txt. Então, todos os documentos de texto, arquivos de texto que eu quero utilizar no meu projeto vão ser .txt e vai aparecer aqui. Se eu quero inserir alguma imagem aqui no meu documento, no meu projeto, eu vou ter que primeiro carregar a imagem aqui. E aí as imagens vão aparecer aqui. Áudios eu posso inserir aqui, eu posso inserir também rotinas, então MATLAB, Python, eu sei que dá para inserir bem tranquilo, ele configura, ele mostra toda a rotina bem bonito. Então aqui tem essas três opções. Novo arquivo, nova pasta, para organizar também vocês podem criar pasta e colocar os arquivos dentro, tá? Existem comandos, né, que vão indicar onde que vai estar o arquivo aqui na pasta. É porque assim, a gente está tratando de uma plataforma online, então eu preciso carregar tudo na pasta, na nuvem, né, como se fosse. Então aqui é a pasta onde eu vou ter todos os meus arquivos que eu vou utilizar no meu documento, tá? E aqui a gente pode carregar, né, do computador ou de outras plataformas. Então aqui eu clico, por exemplo, no novo arquivo, vai aparecer essa janela aqui. Então eu posso criar um arquivo de texto, aqui ele vai me pedir para eu nomear, tá? Ou eu posso criar um arquivo .bib, que eu depois, mais adiante, vou mostrar, vou explicar o que é, mas é para referências. Eu posso carregar arquivos, então eu posso selecionar no meu computador algum arquivo. Aqui é muito legal, é muito interessante, que eu descobri, inclusive, faz pouco tempo e é muito útil, que é pegar arquivos de outros projetos já existentes meus, né? Então, aqui eu posso selecionar o projeto, né, no meu Belief, e aí aqui ele vai pedir para selecionar o arquivo. Então, aqui tem muitos arquivos dentro do meu documento, esses são todos os arquivos que estão dentro do meu documento, eu posso pegar qualquer um dele e inserir para esse projeto em específico. E aqui é para nomear, tá? Colocar o nome. Aqui eu posso pegar arquivos de outro, né, de um link externo também, só inserir o link. E aqui é mais para referências, então o Mendeley e o Zotero são plataformas, né, para trabalhar com bibliografia, né, em documentos científicos. Então ele tem esse vínculo também com essas duas plataformas. Então aqui é para pasta, como eu já falei, aqui é outro botão para carregar, como eu falei, o Belief tem essas várias opções, em vários, pode fazer a mesma coisa de diferentes maneiras. Aqui renomear e aqui pode excluir arquivo ou não, tá? Então aqui à direita, vamos lá, aqui à direita tem o botão de compilar. Só que para recompilar a gente também tem outras opções, tipos de compilação. Aqui então, compilar automaticamente. Essa é uma opção, eu digo que é mais, eu aconselharia mais para documentos mais curtos, porque documentos muito longos, ele vai demorar mais para carregar e para compilar. Então, se eu ligo automaticamente, toda vez que eu fizer alguma alteração no código-fonte, ele vai compilar automaticamente. Eu não preciso ficar clicando em Ctrl Enter. Mas eu não recomendo para documentos muito longos, porque isso pode travar o teu computador, tá? Daí tem o tipo, modo de compilação também, normal, rápido, e também verificação de sintaxe, que é muito legal, tá? Ele vai verificando a sintaxe antes de compilar. Então aqui, por exemplo, ele já me diz o que tá errado, o que não tá. Então é muito interessante. Aqui,
são logs e arquivos de saída, inclusive aqui que aparece onde vai ter erros. Então, se vocês colocarem algum comando que está errado, que é um comando que não existe, por exemplo, ele vai dar erro, ele não vai aparecer o documento finalizado aqui do lado, e aí vai aparecer aqui, essa opção, né, vai estar ligada de logs, e vai te mostrar, deu erro em tal coisa, tá? É que nem para quem está familiarizado com linguagem tipo Python, MATLAB também aparece, tem embaixo a janelinha, o comando Windows, né, que é a janela de comando, onde vai aparecer os erros. Aqui é mais ou menos isso também, vai aparecer os erros aqui, tá? Ou alertas também no geral. E aqui é para baixar o PDF, então ele vai baixar essa parte aqui, somente o documento finalizado, tá? Aqui em cima, o que eu quero destacar de informações bem legais é essa parte de revisão, tá? E depois que eu descobri, isso é muito útil, ainda mais quando a gente trabalha com mais pessoas no mesmo projeto. Então, vamos supor que esse projeto eu vou compartilhar com mais colegas meus, né? Uns 2 colegas meus. E aí a gente está escrevendo muito, e aí eu vi que tem um erro ali, eu quero que a pessoa mude. E aí, ao invés de eu ter que ficar pesquisando no código-fonte, e o código-fonte está enorme, eu não vou achar direito, eu venho aqui, e aí eu posso selecionar o erro, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui overleaf, não quero que esteja escrito assim, né? Aqui, quando eu seleciono, ele diz adicionar comentário. Aí eu adiciono um comentário e posso colocar, tá legal. Tá, comentário. Então ele vai destacar em amarelo. Então quando eu for ver o código-fonte, ou outra pessoa ver, ela vai ver esse destaque aqui na palavra e vai enxergar o comentário. Então a pessoa pode escrever, pode responder aqui, como também pode alterar e aí resolver. E aí apaga o comentário e apaga o destaque também. Isso é muito legal e é muito útil quando a gente trabalha com mais pessoas. Aqui então é uma opção muito importante, que é o compartilhar. Então, quando a gente quer compartilhar, né, o nosso projeto com outras pessoas, seja para edição, seja para leitura, né, tem 2 opções de compartilhamento. Uma delas é com o e-mail da conta da pessoa. Então, se a pessoa já tem ela tem a conta, eu posso só colocar aqui o e-mail dela e aí ela vai receber na conta dela do Overleaf o projeto, né, compartilhado. E aqui tem a opção de editar ou somente ler. E aí eu compartilho. O Overleaf, ele tem uma versão premium também. Essa que eu estou utilizando é a versão de graça e ela já é muito completa. Então, eu, enquanto estudante, não preciso da versão premium. Porém, na versão de graça, desse jeito, né, compartilhar com o e-mail da conta da pessoa, a gente não consegue, acaba se limitando apenas para uma pessoa. A gente não consegue compartilhar para mais de e-mail. Pelo menos comigo nunca deu certo. Mas aí tem a segunda opção, que é ligar compartilhamento de link. Então, a gente cria um link, posso usar o link para editar, ou o link somente para leitura, compartilho com a pessoa pelo link vai conseguir ter acesso ao projeto. Assim, eu consigo compartilhar com mais pessoas. Então, aqui é para compartilhar. Aqui, se vocês quiserem submeter o projeto de vocês na biblioteca também, tá? Vocês podem clicar aqui e colocar. O histórico, então aqui ele vai mostrar o histórico de mudanças, toda vez que aqui, por exemplo, foi criado e aqui editado, né? Então eu posso recuperar, né, caso eu tenha feito alguma coisa errada, algum erro que eu não consigo alterar, não consigo corrigir, eu posso voltar aqui no histórico e recuperar o documento anterior, né, antes das mudanças. E aqui é muito legal, porque quando você trabalha com mais pessoas, tem o chat, é a mesma coisa que o Word do Google, também tem chat. Então aqui tu pode conversar com a pessoa sobre o projeto, enfim. Uma última coisa dessa parte de editor de texto, no geral, é aqui no menu. Então aqui no menu, a gente vai ter algumas opções interessantes. Quando vocês querem baixar todo o projeto para poder usar, por exemplo, offline, ou querem enviar todo o projeto com todos os arquivos para outra pessoa, tem a opção de vocês baixarem a fonte. Então aqui ele vai criar uma pasta zip com tudo que vocês fizeram no projeto de vocês, o projeto em si, né, com o código-fonte, o documento em PDF e todos os arquivos que foram carregados, então as imagens, os áudios, os tinas, que seja tudo, tá? Ou outros arquivos de textos que foram inseridos no projeto. Ou vocês podem baixar apenas o PDF. Essa é outra opção de vocês baixarem só o PDF, tá? Uma coisa muito interessante aqui no menu
é aqui embaixo. Então aqui ele vai te mostrar, tem a opção de ver os atalhos. Existem vários atalhos do Overleaf, tá? Que vão facilitar muito a vida de vocês. Tem alguns comandos que ao invés da gente escrever por extenso, a gente só usa o atalho e pronto, rapidinho, tá? Um exemplo desses é o negrito itálico. Eu descobri isso depois de um tempo. Toda vez que eu colocava uma palavra em itálico ou em negrito, eu digitava o comando. E agora com os atalhos, né? Quando eu descobri essa parte dos atalhos, agora eu sempre faço Ctrl B, Ctrl I e é muito rápido, tá? Então, todos os atalhos mais úteis assim no Overleaf. Então, agora a gente vai passar para a parte de documentação do Overleaf. Então, para a gente voltar naquela parte onde tem todos os meus projetos, é nessa setinha. Né? Então, a gente volta. Aqui em ajuda já tem a documentação. Então, assim que eu clico, tem a documentação do Overleaf, no caso a documentação do LaTeX, né, voltado para o Overleaf. Aqui, gente, é muito legal que vocês deem uma lida, né, bem no tempo de vocês, assim. O mini curso, inclusive, ele foi baseado nessa documentação, tá? É bem completo, tem mais o básico, mas ele já é muito útil, a gente já consegue construir documentos muito legais e completos, tá? Então aqui, ó, LaTeX básico, matemática, aqui tem algumas, né, dicas para escrever matrizes, equações, algumas simbologias específicas, figuras e tabelas, referências e citações, aqui em línguas, porque tem um pacote específico para idiomas, né? Então é muito legal também aqui ele mostra. De forma geral, gente, é isso, da plataforma como um todo. Acho que essas três ferramentas são as mais importantes dentro do Overleaf. Então, se vocês conseguirem mexer e explorar bem, elas já conseguem realmente criar e construir documentos bem completos, tá? Que vão suprir a necessidade de vocês. Eu peço desculpas pelo vídeo demorado, tá? É que realmente tinha muita coisa para explorar, mas a partir de agora as aulas elas vão ser mais curtinhas, né? E vão ser focados em LaTeX, como eu já falei anteriormente. Então, eu agradeço, muito obrigada pela atenção e pela paciência. Até a próxima aula.